Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É óbvio que, do ponto de vista da criação, a Virgem Maria é somente uma criatura. Mas eu acho que essa não é a forma certa de nós nos aproximarmos da questão, não é? Mas precisamos ver do ponto de vista do alto, as suas relações com Deus. E, antes de tudo, Deus é Trindade, não é? Então, Maria, filha de Deus Pai, porque escolhida e elegida antes dos tempos para ser mãe de Deus. Deus não tem um plano B. Deus não tinha uma outra opção, né? Deus não age assim. Deus não age com material descartável, na verdade. Deus escolhe, prepara, unge, fortalece. E assim também foi a Virgem Maria. Ela foi, então, penetrada pela graça divina antes mesmo da encarnação do Verbo. Porque o anjo, Lucas capítulo 1, versículo 26, começa falando: alegra-te, cheia de graça, que é caretomene, né? A plena de graça, o termo grego para isso, a plena de graça. E essa graça santificante já estava com Maria antes da encarnação do Verbo. Claro, como Dusin Scoto vai explicar, essa graça, mesmo antes da encarnação do Verbo, foi dada pelo Pai em previsão da missão que ela teria de ser mãe do Salvador. Então ela é filha de Deus Pai, escolhida desde toda a eternidade para essa missão, eleita para ser a mãe de Deus. O anjo diz: achaste graça diante de Deus. Diante de Deus onipotente, Maria achou graça. Para quê? Para ser mãe do Filho de Deus. E o Filho se encarna usando-se da humanidade de Maria. E isso é uma coisa importantíssima, porque seja o corpo de Cristo não é eterno, ele foi criado, ele tem um princípio, e claro, é imortal, porque não manchado pelo pecado, ressuscitou pela força do Espírito Santo. E Cristo também tinha uma alma humana, que foi também criada, uma alma que se desenvolveu, como diz nas Escrituras, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, e era em tudo obediente aos seus pais. Vejam, então Jesus também tinha uma alma humana, porém o seu espírito, né? O seu princípio espiritual, ele é eterno, que é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas foquemos que a Virgem Maria é mãe de Deus Filho, com todas as propriedades, e Deus se usou da humanidade de Maria para, assim, começar a obra de salvação através do Filho. Então, ainda que a Virgem Maria não seja o foco da redenção, ela tem uma participação especial pelas suas relações íntimas com a Trindade. E de maneira analógica, poderíamos dizer que a Virgem Maria também é esposa fidelíssima do Espírito Santo. Obviamente, a maneira analógica, porque ela não foi de fato a esposa, né, do Espírito Santo, no sentido de relações humanas, né? O Espírito Santo é Deus, não tem relações humanas. Não existe aqui uma mistura com aqueles mitos gregos ou babilônicos e egípcios, de modo algum. Mas ela é esposa no sentido da filha de Sião. Assim como no Antigo Testamento, Deus escolheu para si um povo. E através da analogia esponsal, ou seja, a maneira de se falar sobre as coisas de Deus, de maneira analógica, esse povo era a esposa de Deus. Uma das primeiras revelações, um dos primeiros profetas, Oséias, que o mais antigo, um dos mais antigos, não é? Ainda que ele não esteja na ordem da Bíblia cronologicamente sendo o primeiro, os estudos, né, da história mostram que foi um dos profetas mais antigos. Ele fala já da analogia esponsal, de Israel, o povo de Deus, um povo escolhido. E essa analogia esponsal, ou seja, o povo de Deus é a esposa de Deus, a esposa que Deus escolheu, ornou, cuidou. Essa analogia esponsal perpassa toda a Sagrada Escritura, da leitura dos profetas, o Gênesis, que começa com um casamento entre um homem e uma mulher, até o final da Bíblia, onde a Jerusalém Celeste, a igreja, gloriosa e triunfante, desce do céu como uma esposa, ornada para o seu esposo. O próprio Cristo Jesus refere-se a si mesmo como o esposo, da qual os homens não deveriam jejuar enquanto o esposo está presente, ou naquela parábola das virgens prudentes, que esperam o esposo. Então a Virgem Maria é a encarnação, né, da filha de Sião, da esposa de Deus, o maneiro mais eminente, porque é através da filha de Sião, desposada pelo seu Deus, que nós encontramos aquela figura da fidelidade perfeita a Deus. E, portanto, depois será também a figura da igreja.
E é por isso que a igreja ama tanto a Virgem Maria, porque de alguma forma ela já é a imagem realizada daquilo que Deus fará com a igreja como um todo. São Luís Maria Grignoni Montfort, no ponto 62 do Tratado da Verdadeira Devoção, traz uma citação muito interessante. Deus Pai não deu seu Filho único ao mundo senão por Maria. E é por isso que a devoção à Santa Virgem é o meu privilegiado para encontrar Jesus Cristo, para amá-lo com ternura e para o servir com fidelidade. Então, se Deus escolheu dar o seu Filho através da Santíssima Virgem Maria, também nós deveremos pedir que tenhamos a presença de Jesus através também da Santíssima Virgem Maria, pela vontade coeterna de Deus. A vontade eterna de Deus é a nossa colaboração nesse projeto redentor de nosso Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.